ser encantado, tudo bem contigo? Pra você que não me conhece, eu sou a Gabi e seja muito bem-vindo ao meu mundo mágico. Bom, quem me acompanha de longas datas sabe que há um tempo atrás eu comecei uma série sobre as eras da Disney, contando toda a história desse estúdio que a gente tanto ama, mas eu acabei dando uma estagnada, confesso. Porém, estou aqui pra gente dar retorno pra esses vídeos que sei que vocês tanto amam, contando pra vocês tudo sobre a quarta era da Disney, que é a Era de Bronze. Já parou pra pensar como seria o mundo hoje em dia se lá na década de 70 a Disney tivesse fechado as suas portas? Pois é, se a gente for parar pra pensar, a maioria das animações sequer existiriam. É, difícil de imaginar, não é mesmo? Mas foi por pouco, pouquíssimo mesmo, que a Era de Bronze quase afundou a Disney. E é justamente por isso que esta era também é conhecida como Era das Trevas. Então é isso, eu queria dizer que agora eu sou das trevas. Bom, tudo começou com a morte de Walt Disney em 1966, que deixou o estúdio completamente estabilizado. Afinal de contas, para fazer qualquer animação era necessária sua supervisão. Então agora, sem a aprovação do seu grande chefe, que foi quem começou tudo aquilo, e com também a morte de Roy Disney, que morreu pouco tempo depois, a empresa acabou ficando nas mãos de Ron Miller, que era o genro de Walt Disney. E assim, dessa forma, não é difícil de imaginar o grande sentimento de incerteza que perpetuava dentro do estúdio. E como se isso não fosse suficiente, a situação se agravou ainda mais por conta do contexto da Guerra Fria no qual o mundo estava passando. Com isso, coube aos 9 anciões, que foram aqueles animadores que acompanharam Walt Disney desde os princípios, sempre fazer animações sendo guiados pelo seguinte pensamento: o que o Walt Disney faria? Mas a gente sabe que isso não deu tão certo assim. Isso principalmente porque a Disney, que sempre prezou por sua qualidade técnica e artística, se limitou novamente a fazer animações sendo construídas apenas com o uso da xerografia. O que acabava resultando em animações mais baratas e com menos capricho. Afinal de contas, agora eles tinham a fotocópia para gerar a repetição de cenas e não era mais preciso desenhar quadro a quadro. Naquele momento, a Disney estava priorizando apenas o lucro com suas animações. E um dos motivos para ter cortado tantos gastos é porque naquele momento eles estavam priorizando toda a verba para construir o Disney World, que era o grande sonho de Walt. Mas tanta economização no cinema acabou gerando uma péssima qualidade de filmes e resultados muito inferiores do que a Disney estava esperando. Então a Disney precisou sentir na pele o que era negligenciar a sua qualidade artística com seus resultados lá embaixo. Daquele tipo. Aristogatas, o filme que abre essa era, foi o último filme a ter aprovação de Walt Disney e também o primeiro a ser feito sem a sua participação. Inicialmente, a ideia de Aristogatas era fazer um especial para TV, mas com o tempo eles amadureceram a ideia e viram que daria sim para fazer um filme super legal em animação e longa-metragem. Afinal de contas, Walt acreditava que a história era promissora o bastante para um longa, e assim nasceram os primeiros esboços da animação. E assim, logo após a morte de Walt Disney, este filme já sofreu vários cortes de custos para ser produzido. O filme até que chegou a ter uma recepção mista dos críticos, mas não se tornou lá um dos filmes mais populares do estúdio, a gente sabe muito bem disso. Até porque, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, hoje em dia a gente conhece muito mais a Gatinha Marie do que o próprio filme das Aristogatas. Muita gente nem sequer sabe de onde surgiu a Gatinha Marie. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas eu não posso evitar ser tão popular. E assim, Aristogatas não é apenas a história de uma única personagem, mas a história de vários personagens. Então assim, a gente vê o quanto que ele não foi tão marcante assim na mente das pessoas. Afinal de contas, a Marie é a segunda personagem que mais vende dos estúdios, ficando apenas atrás do Mickey. Estou pronta, maestro. Mas vamos combinar, gente. Sendo popular ou não, Aristogatas deixou sim todo mundo desejando ter a vida que um gato tem. Todo mundo quer a vida que um gato tem. Já em 1973, foi a vez de ser produzido o segundo longa do estúdio após a morte do Walt Disney. Se tratando de nada mais e nada menos do que a adaptação de uma das histórias mais célebres do mundo, que é Robin Hood. Só que desta vez trazendo personagens antropomórficos ao invés de humanos. O filme, sim, ainda reaproveitava alguns esboços feitos pelo Walt Disney, que era Reynald the Fox, que era inspirado em uma lenda do folclore europeu. Walt sempre manifestou um desejo de readaptar as histórias de Reynald. Porém, o projeto de Robin Hood acabou ficando engavetado por um tempo, afinal de contas as pessoas acreditavam que não era assim um filme adequado para os estúdios. Afinal de contas, não é nada familiar a história de um cara que sai saqueando, roubando e passando as pernas dos outros por aí. Cavaleiros não se preocupam, de uma boa briga nenhum deles já correu. Com o passar dos anos, muitos animadores tentaram
retomar a ideia, mas sem sucesso. Até que em 1968, o animador Ken Anderson surgiu com a ideia de encaixar elementos das histórias de Reynolds em uma adaptação de Robin Hood, tendo a aprovação do responsável pelo departamento de animação após a morte de Walt Disney, Wolfgang Heitman. Não sei falar o nome desse cara, gente. Desculpa. Porém, para esse filme, os animadores já se mostravam muito divididos sobre o que fazer com ele. E isso acabou gerando muito atrito dentro do estúdio, principalmente entre o animador Ken Anderson e o diretor Rolf Heisemann, que eu não sei falar o nome. Enquanto o animador queria algo mais inovador para o filme, trazendo animais mais exóticos, digamos assim, o diretor já discordava e queria trazer animais mais genéricos. Mas a maioria, com aquele pensamento do que agradaria mais Walt Disney, acabou optando por trazer sim animais mais genéricos. Com isso, Ken Anderson ficou totalmente chateado, tão chateado que chegou a chorar ao assistir o filme pela primeira vez. Mas o que acabou deixando tudo ainda mais complicado nos estúdios foi a morte de Roy Disney em 1971 por um AVC. Desta forma, Robin Hood foi o primeiro filme dos estúdios a ser produzido sem nenhuma supervisão de nenhum dos irmãos Disney. E como a inauguração do Disney World estava ficando cada vez mais perto, o conflito lá dentro começou a ficar cada vez maior. Afinal de contas, isso se tratava do maior sonho de Walt Disney e as pessoas não queriam de forma alguma que aquilo se tornasse um fracasso. E foi exatamente naquele momento que a maior parte dos recursos Disney foram voltados totalmente para os parques, deixando os estúdios meio que negligenciados, digamos assim. E devido a esses problemas enfrentados, podemos perceber que Robin Hood é o primeiro filme do estúdio que tem cenas recicladas de outros filmes. Como podemos perceber com algumas cenas recriadas de Branca de Neve e os Sete Anões, Mowgli e Aristogatas. Mas apesar disso tudo, o filme teve sim uma boa recepção tanto da crítica quanto do público da época, mas a gente sabe que tá longe de ser um dos filmes mais populares do estúdio. Pelo bosque, pulam cercas arvoredos pra poder achar. Em 1977, a Disney decidiu reunir 3 curtas que ela tinha produzido do Ursinho Pooh e criar o seu primeiro longa-metragem, que é As Aventuras do Ursinho Pooh. O que eu acho bem legal desse filme particularmente é que o Walt Disney conheceu as histórias de Ursinho Pooh quando ele viu a sua esposa contando as histórias do personagem para sua filha Diane. E ela ficava muito empolgada, ria bastante, o que gerou bastante curiosidade da parte de Walt. Então assim, não demorou muito para o Walt Disney começar a ter interesse em trazer uma animação longa-metragem com o personagem. Até que em 1961, o Walt Disney conseguiu os direitos apenas para fazer o filme. While Pooh was on his way to Christopher Robin's, he became... E assim, de todas as adaptações feitas pelo estúdio, eu posso dizer assim que Ursinho Pooh é com certeza uma das mais fiéis de todas elas. Acredito eu que um dos grandes motivos para isso é que a história não precisava lá de grandes adaptações para ser aceita pelo público. Afinal de contas, a história em si já conversava muito com o público e era muito popular. Então, pensando nisso, o Walt Disney decidiu trazer uma recriação mais fiel possível à obra original de Mowgli. E isso sem perder a essência do estúdio. Então acredito eu que por este motivo, nesta obra em específico, o uso da coreografia não incomodou tanto assim o público. eat. And he ate, and ate, and ate, and ate, and ate, and ate, and ate. E assim, eu nem preciso dizer que o formato desse filme lembra bastante os filmes da Era da Guerra. Afinal de contas, a gente tem uma coletânea de curtas que formam um longa. Mas, diferente daquela era, a gente tem um filme com personagens carismáticos, com uma história linear, num universo lúdico que traz uma identificação e que abraça o público. Acredito eu que esse foi sim um dos filmes mais populares da Era das Trevas. Afinal de contas, esse foi o único filme dessa era que teve um live action em 2018, que no caso foi Christopher Robin. Bobo. Nunca vou me esquecer de você, Pooh, prometo. Nem quando eu tiver 100 anos. Ainda em 1977, a Disney decidiu recriar a obra The Rickers, que era assim uma obra literária que contava a história de ratos que se destinavam a ajudar prisioneiros. E a obra era tão aclamada pelas pessoas na época que haviam muitos comentários da parte da crítica que diziam que parecia que a obra tinha sido feita para ser readaptada para um filme da Disney. O Walt Disney já tinha conseguido os direitos dessa obra em 1962, mas ele acabou engavetando por um tempo a ideia porque meio que tem um contexto muito político no livro, mostra muito sobre a Guerra Fria, e o primeiro livro mostra bastante a história sobre uma ratinha que vai ajudar um prisioneiro da União Soviética. O Walt Disney já não queria mais associar os seus filmes à política, ainda mais depois que aconteceu com os estúdios na época da Era da Guerra. Bernardo e Bianca com certeza foi um dos filmes mais importantes para a história de toda a Disney. Afinal de contas, o longa se despedia de muitos animadores que estavam lá desde os princípios e dava olá para alguns novos animadores. Ou seja, esse filme mostra muito um momento de transição, que é exatamente o que foi a Era das Trevas.
Mas, infelizmente, apesar de ser um grande marco pro estúdio, esse filme é sim visualmente pobre. Afinal de contas, tinha muito uso da coreografia, o que foi o suficiente para não ser um dos filmes mais marcantes do estúdio. Uma curiosidade super legal é que, inicialmente, quem seria a vilã de Bernardo e Bianca seria ninguém mais e ninguém menos do que Cruella de Vil. Mas, infelizmente, eles acabaram optando por criar a Madame Medusa, que acabou se tornando uma das vilãs menos memoráveis do estúdio. Boutique de penhores de Madame Medusa. Uma coisa que eu acho muito legal de destacar sobre este filme é que quem estava presente em sua produção foi Dan Bluth, que em 1979 decidiu sair dos estúdios Disney, alegando que estava insatisfeito com o rumo com o qual a Disney estava tomando. E com isso decidiu criar o seu próprio estúdio. Com isso, Bluth, ao nome de 11 novos animadores que também estavam insatisfeitos com o rumo do estúdio, decidiram abrir um novo estúdio de animação, que acabou se tornando o primeiro concorrente da Disney. Hoje em dia, quase não se ouve mais falar de Bluth, mas foi ele quem construiu, em parceria com Steven Spielberg, a primeira produção a bater uma bilheteria da Disney alguns anos depois, que no caso foi um conto americano que bateu a bilheteria de Ratinho Detetive. Outro sucesso dos dois também foi a animação Em Busca do Vale Encantado. A maior aflição. O Cão e a Raposa, em 1981, foi o primeiro filme a ser produzido sem a participação dos 9 anciões. Pra não dizer que nenhum deles estava lá, havia sim ainda 3 dos 9 anciões presentes, mas eles já estavam prestes a se aposentar. O Cão e a Raposa traz pra gente uma perspectiva mais madura do que os outros filmes da Disney. Então dá pra se dizer sim que o filme saiu sim um pouco do contexto do que é um jeito Disney de se fazer filme. Parece o fim, mas guardarei pra sempre você em meu coração. Apesar disso, tirando alguns elementos-chave, o filme é bem diferente da obra original. Dá pra se dizer que a obra original é muito mais sombria do que o filme em si. O filme conta a história de Dodó, uma raposa que foi adotada por uma senhora após ficar órfã e faz uma grande amizade com um cão chamado Dobby, um cachorro da casa ao lado. Mas, infelizmente, quando os dois crescem, eles percebem que suas posições na sociedade se antagonizam. Então, ou eles deveriam ser inimigos, ou eles deveriam lutar contra o que a sociedade estava impondo pra eles. E, infelizmente, na trama, eles acabam optando por aceitar os seus lugares no mundo. Esse filme traz sim uma densidade muito madura para um filme da Disney, tem uma clareza e uma moral da história que fica muito clara para os telespectadores, onde a Disney não precisa soletrar no final o que o filme quis passar para o público. Vamos, Toby. Saia da frente! Já em 1985, a Disney decidiu trazer para o público um dos, isso se não for o filme mais macabro de todo o estúdio. O Caldeirão Mágico foi inspirado nos 2 primeiros livros da saga Pryden, do autor americano Lyron Alexander, no qual um jovem chamado Taran embarca em uma longa aventura acompanhado de seus amigos Elione, Gurgi e... Ai, gente, eu acho que esse é um dos motivos para esse filme ter quase quebrado o estúdio. O filme é pra ter personagem com nome difícil. Mas enfim, todos esses amigos se juntam a fim de derrotar um vilão que está ameaçando a prosperidade da vila no qual eles moram. Porém, diferente do livro, onde a gente vê uma história que mostra uma construção de maturidade dos personagens, lições de vida e batalhas muito épicas, o filme traz a trama de forma muito superficial, meio que os personagens estão lá meio que jogados. E assim, acaba que os personagens, além de ficarem desfocados, eles se tornam bem pouco cativantes. Acho que o nome também é um dos motivos pra isso, gente. Assim, desconfio. O filme em si já começa com um perigo iminente, onde o terrível Rei dos Chifres decide encontrar o Caldeirão Mágico para criar um exército de mortos-vivos. A nossa era acabou de chegar. O que é bem diferente se tratando da história do livro, que ele é apenas um serviçal, sabe? Tipo um personagem muito secundário. Apesar, assim, dos pontos fracos, o filme tem sim um visual belíssimo, uma trilha sonora bem excêntrica e um contexto medieval bem legal. E é claro, não podemos deixar de falar a magia Disney. Ouso dizer que é uma boa indicação para quem curte as Crônicas de Nárnia, afinal de contas traz bastante referências às lendas galesas. Com a direção de Richard Rich e Ted Berman, a animação teve um orçamento de nada mais e nada menos do que 25 milhões de dólares, fazendo um retorno de apenas 21 milhões de dólares. Mas eu não tenho dinheiro, inferno!
Que tem dinheiro, sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Ou seja, foi um filme que trouxe bastante prejuízo para os estúdios. Talvez por ter sido um filme bastante sombrio, vai lá saber. Mas é fato que a Disney negligencia até hoje muito este filme. Tanto que ele teve a sua presença totalmente anulada nos parques. Mas peraí! Tá gostando do vídeo? Já deixa aquele like, eu sei que você esqueceu de dar aquele like. Se inscreve aqui no canal que esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Olha o tempo que tem esse vídeo. Pois é, dá uma moralzinha pra mim, compartilha pra todo mundo ver esse vídeo e bora continuar que eu sei que vocês estão curiosos pra ver o resto dessa história. De fato, o Caldeirão Mágico gerou uma grande bagunça no estúdio, economicamente e financeiramente falando. Então o estúdio teve novamente que fazer empréstimos e se desdobrar pra se reerguer. Então posso assim dizer que antes mesmo de A Pequena Sereia ter salvo o estúdio na Era da Renascença, assim como fez Cinderela na Era da Prata, teve um personagem muito peculiar que apareceu pra salvar o estúdio, ou pelo menos pra ajudar a dar uma equilibrada na situação naquela época. Em 1986, a Disney decidiu recriar o Sherlock Holmes, dessa vez na pele de um rato. Com isso, nasceu As Peripécias do Ratinho Detetive, sendo a primeira animação do estúdio a usar o CGI. Não escapa dessa vez, Na verdade, a ideia de produzir um filme inspirado no Sherlock Holmes já perpetuava no estúdio desde as produções de Bernardo e Bianca. Mas por um tempo ficou engavetado, assim como muitas das produções que a gente conhece da Disney. E por incrível que pareça, o filme foi produzido em tempo recorde. E por conta da situação financeira que o estúdio estava passando na época, o filme teve o seu orçamento reduzido de 24 milhões para 10 milhões. Mas no final das contas acabou custando 14 milhões, na verdade. Sim, e assim, o filme conseguiu ficar pronto assim tão rápido por conta do uso dos computadores que ajudaram tanto na produção na época. Eu não preciso nem dizer que As Peripécias do Ratinho Detetive deu super certo. Talvez por ter sido o perfeito oposto do Caldeirão Mágico. Afinal de contas, tínhamos cenas épicas, personagens engraçados, cenas cômicas e divertidas, personagens com nome fácil. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês é que o Ratinho Detetive tem sim uma história e uma narrativa super simples, mas é na sua execução que ele brilha. Principalmente naquela cena do Big Bang, que é assim, uma cena super marcante pra este filme. Então assim, um dos motivos pra crítica e pro público ter gostado bastante desse filme, com certeza foi seu ritmo frenético que não deixava as pessoas tirarem os olhos das telonas. Certeza de que me contou tudo, o menor detalhe pode ser importante. Já no final da era, Jeffrey Katzenberg foi contratado pelos estúdios e trouxe uma inovação que consistia em criar reuniões onde os animadores traziam ideias que poderiam ou não ser executadas. E logo em uma das primeiras reuniões, ideias que vieram à tona foram A Pequena Sereia e Ilha do Tesouro. Mas acreditem ou não, naquele momento essas ideias foram rejeitadas. Mas o que foi aceito, no entanto, foi a ideia de Pat Young, que foi recriar Oliver Twist, mas dessa vez com cachorros. Alguma grana eu não ganhei, não sou chegado à tristeza, na malandragem eu sou rei. E não demorou muito para readaptarem totalmente a história, afinal de contas, o contexto original é bastante pesado, principalmente para crianças. Com isso, nasceu Oliver e sua turma. O filme é protagonizado pelo gatinho Oliver, que logo se alia a Dodger, um cachorro bem malandrinho, que logo acaba se tornando sua família. Nos primeiros frames, o filme parece ser bem promissor. Afinal de contas, a gente consegue ver bastante o que é o caos nova-iorquino. A noite o deixa tão só, essa chuva que não quer sumir. Mas com o passar do tempo, a gente vê que a xerografia trouxe sim bastante pobreza visualmente falando. Mas isso não significa que o filme em si seja ruim, afinal de contas temos sim personagens marcantes, como o próprio Dodger e até mesmo a maravilhosa Georgette, que tem um solo icônico. Perfeição existe, mas sou eu. Uma coisa diferente que esse filme trouxe foram cantores de música pop que cantaram as músicas do filme. Isso trouxe sim uma certa estranheza, afinal de contas as pessoas estavam acostumadas com um certo padrão de músicas, né? Tipo, não era aquele tipo de música de musicais que a gente tá acostumado. Eram músicas assim, mais dançantes, músicas mais diferentes, digamos assim, com uma pegada diferente do que os filmes costumam trazer. E assim, posso dizer que Oliver teve uma recepção morna, assim como a maior parte de seus contemporâneos. Mas assim, não chegou a ser um filme esquecível como os da Era da Guerra,
Guerra, nem tampouco um filme totalmente memorável como os da Era de Ouro e de Prata. Agora eu vou me mandar. De fato, a morte dos gênios que fundaram a empresa mais amada do mundo deu sim uma grande estabilizada nos estúdios. A Era de Bronze não chegou a ser assim tão conturbada quanto a Era da Guerra, mas de fato foram sim tempos bastante difíceis para a empresa do rádio. Este vídeo não teria sido possível sem meus amigos e minha equipe maravilhosa que me ajudaram no roteiro. Vou colocar aqui todos eles para vocês exaltarem, porque, sério, esse vídeo dá muito trabalho e se não tivesse a ajuda deles, ele não teria rolado. Mas então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dos filmes da Era você mais gosta. E pra saber também que você chegou até o final, comenta aqui pra mim, Disney sem Disney, que eu vou dar um coraçãozinho pra você. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!